Boa noite, queridos amigos. É uma alegria estar aqui mais uma vez com um tema tão importante nesse estudo teórico, né, da noite de hoje, é que sempre estamos estudando e nas quartas-feiras estudamos o Livro dos Espíritos, que é um estudo teórico, né? Na segunda-feira o Evangelho é prático, digamos assim. E esse tema dos anjos guardiões, espíritos familiares, falar em anjo porque acaba sendo muito conhecidos da gente desde a infância, né? Porque desde que a gente é pequenininha, a mãe da gente, independente de religião, a mãe da gente ensina que a gente tem que, nós temos o nosso anjo. A primeira oração que a gente aprende, na maioria das vezes, é o Santo Anjo, né? Que é pequenininha, é facinho, a mãe ensina antes de dormir ali com 2, 3 anos, a maioria das crianças já sabem rezar o Santo Anjo. Então, essa temática dos anjos guardiões já permeia a nossa vida desde sempre, desde que a gente se entende de gente, a gente entende isso. Muitas vezes, quando perdemos familiares, rezamos para que eles nos protejam, né? A gente meio que coloca esses familiares nessa posição de anjos também. E aí, meu convite hoje, ele é um convite para a gente ver o outro lado. Como o Duda bem introduziu aqui, Deus deixa tudo isso muito preparado para que a nossa encarnação se dê da melhor forma possível. E a participação desses anjos guardiões, ela é fundamental para que isso aconteça. E muitas vezes a gente está aqui pedindo e rezando de vez em quando a gente lembra para eles, mas a gente não se dá conta do trabalho imenso que é feito lá na espiritualidade para que isso se dê. Então, meu convite hoje é a gente ver o outro lado, o lado do anjo guardião. E aí, para isso, eu trouxe para a gente estudar aqui uma passagem, um capítulo que está no livro Estante da Vida, do irmão X, onde é relatado isso com muito detalhe, dos trabalhos dos anjos guardiões. E aí eu acho que com essa história a gente consegue palpar a importância desse trabalho e, a partir daí, valorizar esses nossos anjos, que muitas vezes a gente não dá ouvido, né, ao longo da vida. Quando é criança, a gente sente eles bem próximos, parece que depois a gente vai se distanciando. E o título do capítulo é O Guia. E aí ele começa falando, né? Necessitando melhorar, ele está fazendo o relato dele, né? Necessitando melhorar conhecimentos de orientação, acompanhei um dia de serviço do guardião Aurelino Piva, espírito amigo que desempenha a função de guia comum da senhora Sinésia Camerino, dama culta e distinta, domiciliada em elegante setor do mundo paulista. Então ele foi lá acompanhar esse guardião em um dia. Esse trabalho que ele vai relatar aqui todinho é um dia dessa senhora comum. Cabia-me aprender como ajudar alguém individualmente na posição de desencarnado, auxiliar em esforço anônimo, exercer o amor silencioso e desconhecido. Então, esse preparo divino é tão grande que até quem vai servir de guia passa por um treinamento para ser guia. Então, é isso que ele está mostrando aqui. E aí eu vou trazer algumas pinceladas do Livro dos Espíritos para a gente entender teoricamente o que é que está acontecendo. E na questão 493 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor. Então, assim, eu sou obrigada a ser um espírito protetor ou eu sou um espírito protetor porque eu quero ser um espírito protetor? E aí os espíritos explicam que o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Então, se você aceitou essa missão de ser espírito protetor, você está obrigado. Mas até dizer o sim, você não é obrigado. Você vai lá porque você quis, né? Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Você pode escolher o espírito que você vai tutelar, né? Digamos assim. Para alguns é um prazer, para outros é missão ou dever. Então, a titularidade do espírito protetor vai ter a sua intenção diferente para cada um.
Mas uma vez dito sim a essa missão ou dever, você é obrigado a assumir. E aí vou voltar para o relato do irmão X. Ele chegou cedo à residência, cujo pequeno jardim a primavera aformoseava. 4 horas da manhã, justamente quando Aurelino preparava as forças de sua protegida para o dia nascente. Trabalho de humildade e devotamento. O dia nem começou e o guia protetor já estava lá a postos, preparando o dia, a protegida para o sol que ainda ia nascer. Olha o tamanho do trabalho. E aí na questão 491 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a missão do Espírito Protetor. Por quê, né? E os Espíritos explicam que é a de um pai com relação aos filhos. Quem é mãe já ficou acordado várias noites com seus filhos, né? Então é essa a missão de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. É a mesma relação de um pai, só que ele é espiritual, né? E um nível acima do tutelado, né? A gente vai ver isso aqui ao longo do estudo. Aí ele vai contextualizar que na véspera, Dona Sinésia não estivera tão sóbria ao jantar. Quem nunca, né? Excedera-se em quitutes e licores, mas o amigo espiritual erguia-se em piedosa sentinela e antes que a senhora reabrisse os olhos no corpo, aplicava-lhe passes de reajuste. Ele já estava tratando a ressaca que Dona Sinésia ia ter quando acordasse por ter se excedido em licores e comida. Ele já estava tentando evitar até isso. Olha o trabalho que a gente dá, né? Aí ele fala, é preciso que nossa irmã desperte tão rígida quanto possível, explicou-me. E sorrindo, um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção que devemos enriquecer de harmonia e esperança. Depois de complicada operação magnética, observei que a tutelada se dispunha a movimentar-se e esperei. Se dispunha a movimentar-se. O guia estava lá desde as 4 tentando ajudar. 6 horas ela começou a pensar que talvez ela podia levantar. 6 horas da manhã. Aurelino formulou uma prece, rogando ao Senhor lhe abençoasse a nova oportunidade de trabalho. Todo dia é uma nova oportunidade de trabalho, né? E tive a ideia de tornar a escutar-lhe as palavras confortadoras. Um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção. A gente devia lembrar sempre disso, né? Um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção. A senhora acordou e o benfeitor espiritual postou-se ao lado dela, à feição de um pai amoroso, falando-lhe dos recursos imensos da vida que estuavam lá fora, como a buscar-lhe o coração para o serviço com alegria. Ele estava ali tentando ser o coach da animação dela naquela manhã, trazendo alegria para ela. Ó, a vida, o céu é bonito, o céu é azul, seus filhos, essas coisas, né? Tentando animar. Dona Sinésia ouvia em pensamento e, qual se dialogasse consigo mesma, que a gente acha que a gente às vezes está falando só com a gente, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, não. Recusava a mensagem de otimismo e respondeu às benéficas sugestões resmungando, dia aborrecido, tempo sem graça. Ele estava tentando estimular e ela tinha acordado com a pá virada, apesar de ele já ter tentado tudo aquilo com ela, e ela não cedia às mensagens de otimismo que o guia estava mandando. E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 495, que ele pergunta, Kardec, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Porque se fosse a gente, espírito guia aqui de Dona Sinésia, não quer mais não, vou embora, né? Porque ele estava lá um tempão já tentando ir ela, ainda ignorando aquilo ali. Então, quer dizer, ele pode deixar essa missão. E os espíritos explicam que o espírito afasta-se
quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Porque aqui ele está relatando a influência do guia, mas com certeza nesse mesmo momento é igual desenho animado, né? O guia estava lá tentando animar, mas tinha os espíritos inferiores falando as outras coisas que era com eles que ela estava se conectando muito mais, né? Mas para o nosso consolo, o espírito não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Ele dá um passo para trás, deixa o protegido lá, seguindo as suas próprias escolhas, mas ele está sempre lá, dando uma cutucada de vez em quando, sempre se fazendo presente. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Chamou, ele vem. Ele se afasta, mas ele não nos abandona. Mesmo a gente muitas vezes agindo assim como Dona Sinésia age, né? nessa parte aqui. E ele segue o relato desse dia. Nisso, 2 meninos altercaram lá dentro com a empregada. Bate-boca em família. Café da manhã, vai para a escola, aquela confusão, né? Que a gente bem conhece. Dona Sinésia não se mexeu. Sabia que os 2 filhos manhosos nada queriam com o estudo, nem suportavam qualquer disciplina, mas não deu bola. Aurelino, porém, correu a copa e eu o acompanhei. O amigo desencarnado apaziguou as crianças e acalmou a servidora da casa, à custa de apelos edificantes. Ajudou os pequenos a encontrarem os cadernos de exercícios escolares que haviam perdido e acompanhou até o ônibus. De volta ao interior doméstico, chegou a vez de se amparar o esposo de Dona Sinésia, que deixara o quarto sob grande acesso de tosse, bronquite velha. Ele estava cuidando de Dona Sinésia, mas nisso aqui ele já deu conta dos filhos, da funcionária da casa e já estava indo ajudar o esposo dela. Um guardião espiritual ligado a ele, né, era o guardião do esposo de Dona Sinésia, já estava lá também, auxiliando o preste. No entanto, Aurelino pensou na tranquilidade de sua protegida e entregou-se à tarefa de colaboração socorrista. Ele foi lá ajudar o guardião do esposo dela, porque quanto mais tudo estivesse andando correto, mais sossegado ela ia ter um dia, né? Então ele foi lá socorrer também. Passes, insuflações. O chefe da família estava nervoso, abatido. Aurelino não repousou enquanto não lhe viu o espírito asserenado diante da empregada, a quem auxiliou de novo, a fim de que o café com leite fosse servido com carinho e limpeza. Ainda era café da manhã. Logo após, demandou o grande aposento em que iniciáramos a tarefa, rogando a Dona Sinésia viesse à copa abençoar o marido com um sorriso de confiança. Ele foi lá dar um estímulo para ela dar um bom dia, né, e uma despedida para o marido. A dama escutou o convite suplicante através da intuição, mas ficou absolutamente parada sob os lençóis e, ouvindo o esposo pigarrear na saída, comentou intimamente: "Não vou com asma, estou farta." Esse guardião tem muito trabalho, né? Bastante. E aí, na questão 503 do Livro dos Espíritos, porque assim, ele está tentando incessantemente estimulá-la na atividade do bem e ela insistentemente se conectando com as outras influências não descritas aqui nesse momento. E aí a pergunta que Kardec faz é, no tocante a isso, sofre o espírito sofredor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os conselhos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Porque se fôssemos nós, esse espírito protetor, e a gente está tentando ajudar a Dona Sinésia o tempo inteiro, e ela só se conectando com os maus espíritos, a gente ia sofrer, talvez, a gente ia ficar chateado com aquilo ali, né? E os espíritos mais uma vez explicam que não, compulgem-nos dos erros do seu protegido a quem lastima. Tal aflição, porém,
não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, o espírito protetor, ele sabe que esses erros que estão acontecendo agora, eles serão reparados no futuro. A gente aqui não sabe. Então, quando a gente vê um filho fazendo um erro, a gente sabe, mas a gente não pratica muitas vezes, né? Então, quando a gente vê um filho cometendo um erro e se ligando a más influências, a gente fica extremamente angustiado e isso tira a nossa felicidade. Para o espírito protetor, não. Porque ele sabe que há tempo para tudo. Então, se a opção dela nesse momento é essa, isso vai ser reparado em um outro momento, porque é sempre aquela coisa de pensar na vida eterna, né? Somos seres imortais e essa vida é uma vírgula numa infinidade de anos, milênios que a gente vai viver, né? 7 horas. Agora que eram 7 horas. Aurelino estugou o passo a fim de sustentar o senhor Camerino na travessia da rua, o esposo, né? Ele foi ajudar o esposo a passar a rua. Explicou-me que Dona Sinésia precisava de paz e, em razão disso, devia ajudar-lhe o marido com as melhores possibilidades de que dispunha. Se ela precisava ficar bem, vamos ajudar o marido, né? E, atencioso, deu a ele, na espera da condução, ideias de tolerância e caridade, bom ânimo e fé viva, para compreender as dificuldades de contador na firma que se vincula. Ele foi exercer também esse papel de otimismo junto ao esposo de Dona Sinésia. E ele foi trabalhar. E eles regressaram para casa. Dona Sinésia em descanso. 8 horas. Quando se levantou. Aurelino sugeriu-lhe o desejo de tomar água pura e informou-me de que se esmerava em defendê-la contra intoxicações. Magnetizou o líquido simples, dotando-o de qualidades terapêuticas especiais, e continuaram os serviços e preocupações. Ele magnetizou a água para Dona Sinésia e tudo seguiu o fluxo do mesmo jeito. Trabalho de proteção para Dona Sinésia em múltiplas circunstâncias pequeninas suscetíveis de gerar grandes males. Apoio à empregada de Dona Sinésia para que não falhassem minudescências na harmonia do lar, remoção de obstáculos a fim de que contratempos não viessem perturbar a calma de Dona Sinésia, socorro incessante às crianças de Dona Sinésia ao retornarem da escola, cooperação indireta para que Dona Sinésia escolhesse os pratos capazes de lhe assegurarem a necessária euforia orgânica, inspirações adequadas de modo a que Dona Sinésia encontrasse boas leituras, amparo constante ao senhor Camerino, o esposo, né? Tanto quanto possível, a fim de que Dona Sinésia não se afligisse. Esse guia estava se esmerando de todas as formas para que ninguém perturbasse a paz de Dona Sinésia. Se fosse hoje, ele ia ser chamado de guia helicóptero, né? Que é como chamam as mães que ficam ali o tempo todo ao redor do filho. Ele é um guia helicóptero, ele está lá se cercando de todas as coisas para que nada perturbe a paz de Dona Sinésia. Enfim, Dona Sinésia, sem a obrigação de ser agradecida, já que não identificava os benefícios contínuos que recebia, ela não identificava porque não queria. Porque se a gente exercer a gratidão, a gente vai ver esses pequenos benefícios o tempo inteiro na nossa vida. Mas a gente tem que ter, como Jesus disse, olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir. Ela não tinha olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Então ela não tinha obrigação de ser agradecida, para ela estava nada acontecendo ali. Teve um dia admirável, enquanto Aurelino e eu estávamos realmente estafados, não obstante a nossa condição de espírito sem corpo físico. Ela conseguiu cansar os espíritos que nem corpo físico têm. Tamanho trabalho que é o dia a dia de um guia protetor. E aí, na questão 501 do Livro dos Espíritos, é esclarecida essa questão desses benefícios serem, então, não ser feitos de modo ostensivo, né? Kardec pergunta por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo. Por que
Aurelino chegava e dizia: ei, dona Sinésia, estou aqui, vamos ficar felizes aqui, fazer alguma coisa assim, de modo ostensivo, né? Como um médium ostensivo veria. Por que essas ações são feitas assim, tão escondidas? E aí, como sempre, os espíritos explicam que é porque as ações são nossas. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrigaria-lhes por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria, porque a gente ia estar ali nas mãos do nosso anjo guarda, a gente ia deixar tudo nas mãos do nosso espírito protetor e não teríamos por nosso próprio mérito esforço para progredir. Então, para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo frequentemente a sua custa. Então, é necessário que se exercite as forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem a quem anda sozinha. E mesmo assim, os nossos protetores se comportam conosco como mães que não deixam as crianças ficarem só. Está bem claro nesse relato aqui desse dia, né? Então, mas a ação desses espíritos que nos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Que é o exemplo claro nesse relato do irmão X. Ele está sempre lá dando bons ânimos, mensagens de otimismo, mas ele não a obriga a aceitar as suas mensagens. Tanto que ela está sempre se conectando com as mensagens dos espíritos inferiores que com certeza estão por lá também. Então a ação do espírito protetor termina aonde começa o nosso livre-arbítrio. E isso é muito importante, porque a responsabilidade da ação é nossa, para o mal e para o bem. Eles são nossos guias. Não vendo quem os ampara, o homem se confia em suas próprias forças, porque a gente não está vendo. Né? A gente sabe que eles existem, como a gente não está vendo, e sabendo que o livre-arbítrio é nosso, né? Vela o seu guia e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. À noite, então vamos seguir aqui com o dia atribulado deles dois, que eles já estão cansados, sem nem ter corpo físico, né? À noite, porém, justamente quando Aurelino se sentou ao meu lado para 2 dedos de prosa, naquele momento que ele respirou, pensou, Dona Sinésia, desatenta, feriu o polegar da mão esquerda com a agulha que manejava para enfeitar um vestido. Nos únicos momentos do dia que Aurelino sentou um pouquinho para conversar, ela furou o dedo, uma agulha. Bastou isso e a senhora demandou-se aos gritos: oh, meu Deus, ninguém me ajuda, vivo sozinha, desamparada, não há mulher mais infeliz do que eu. Liga aí. Aí, positivamente assombrado, espiei Aurelino, que se mantinha imperturbável, e observei: que reação é esta, meu amigo? Dona Sinésia recolheu socorro e bênçãos durante o dia inteiro. Como justificar esse ataque de cólera, né? Esse chilique, porque ela deu um chilique, né? Com picadela sem importância nenhuma. Aurelino, entretanto, sorriu e falou paciente: acalme-se, meu caro. Auxiliemos nossa irmã a reequilibrar-se. Esta irritação não há de ser nada. Ela também, mais tarde, vai desencarnar como nós e será guia. E vai passar por tudo isso. Torço para ela ter um protegido menos trabalhoso do que ela, né? Mas quantos de nós não somos como ela? Passamos o dia sendo protegidos de bênçãos, sendo ali como uma mãe helicóptero, né? E não reconhecemos as bênçãos que temos. Nem lembramos do nosso anjo guardião.
que está aqui o tempo inteiro nos estimulando às ações do bem, mas a gente tem coragem de, quando dá uma picadinha, sem importância no dedo, dizer que está sozinho e que é desamparada e que ninguém a ajuda. Quantos de nós não agimos assim? Desprezamos a ajuda que está ao nosso lado o tempo inteiro e que basta chamar. Porque mesmo que a gente se conecte com os espíritos mais imperfeitos, o guardião só faz isso. Mas se a gente chamar, ele se cola na gente de novo. Então olha o tamanho da oportunidade que a gente tem e que a gente deixa passar. E não dá nem para dizer que é por total desconhecimento, porque afinal de contas a primeira oração que a gente aprendeu foi o Santo Anjo. Então, não somos desconhecidos dessa doutrina de forma alguma. E vendo a atitude de Aureliano diante de Dona Sinésia o tempo inteiro, eu já percebo que eu não conseguiria ser espírito protetor de ninguém e já imagino que esses espíritos protetores eles só podem ser de uma categoria muito acima, né? Para ter toda essa calma, essa tranquilidade, essa disposição a ajudar, eu já imagino, diante da minha imperfeição, um espírito puro sendo isso aqui. E Kardec teve a mesma dúvida. Na pergunta 507 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: pertencem então todos os espíritos protetores à classe dos espíritos superiores? Porque diante de um relato desse que faz, eu com certeza ia achar que sim. Poderão alguns pertencer às classes intermédias? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do seu filho? Mas quantas vezes não rezamos para os nossos pais quando eles morrem, né? Não para que eles fiquem bem onde eles estão, mas que eles nos protejam aqui, né? Como se fossem eles os nossos espíritos protetores. E os espíritos explicam que podem, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação, ficou claro nesse relato, né? E um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho pode, por seu turno, ser assistido por um espírito mais elevado. Ele pode não ser o guia protetor daquele espírito, mas ele pode ser um espírito familiar simpático àquele espírito. E aí, pensando nisso, que sempre tem que ser elevado, Kardec, que sempre faz perguntas muito importantes, ele diz: então, quando em estado selvagem ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? Caso tenham, serão de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Ele está querendo saber se o espírito protetor é tão elevado para uma pessoa muito inferiorizada, vamos dizer, um primitivo que está acabando de sair na escala espírita, ele acabou de descolar, e um espírito tipo Xavier, vai ser o mesmo grau de guia protetor para os dois? E os espíritos explicam que todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais um professor de filosofia a uma criança que está aprendendo a ler. Então, cada um de nós temos um espírito protetor em nível superior ao nosso. Ele é um espírito superior Jesus? Não. Ele só precisa ser num grau mais elevado que a gente, porque afinal de contas, na infância espiritual que nós estamos, nós não precisamos de um professor de filosofia para nos guiar. Não precisamos, né? Não merecemos até, né? O progresso do espírito familiar guarda a relação com a do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensares, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comporta em sua natureza e o grau de elevação a quem chegou, porque a natureza não dá saltos. Porque as leis, elas são válidas
para todos os níveis e para todas as coisas em que você considerar. Até essa escadinha aqui que ele coloca, que é um espírito mais superior, vela por um inferior, esse inferior vela por uma mais inferior ainda, mostra a progressão, a lei de progresso, a que todos estamos submetidos. Por isso que ele fala que quando ela desencarnar, ela também será guia, que provavelmente ela o será, de um espírito de uma elevação menor que o dela. E assim as coisas vão se desencadeando, porque todos nós estamos sujeitos à lei de progresso. E isso nada mais é do que mais uma expressão dessa lei do progresso em nossas vidas. E na questão 513, Kardec infere também, parece lícito inferir daí, de tudo isso, que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus. E aí vem uma frase que a gente também tem que levar para a vida, sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Eu sempre vou encontrar espíritos que simpatizem comigo, quer para o bem, quer para o mal. Vai depender de quem essa sintonia? Dos espíritos? Não, eles estão aqui. A antena sou eu. Então, o que minha antena resolver sincronizar, vai ter quem vai captar a minha vibração. Então, se eu estou mandando a vibração pela minha antena do bem, eu vou captar os espíritos do bem que estão por aqui. Se a minha antena está jogando más vibrações, a minha sintonia vai ser com espíritos de más vibrações. Mas para toda frigideira vai ter uma tampa. Toda panela vai encontrar sua tampa espiritual. Qual tampa? Vai depender de nós. E para encerrar, e para dar a devida importância a esse tema, eu trouxe umas palavras de São Luís e de Santo Agostinho, que também estão lá no Livro dos Espíritos, em que eles pontuam muito bem a importância desses anjos guardiões. Eles falam assim: é uma doutrina esta dos anjos guardiães, que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos acompanhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Olha o nível de consolação disso. É quase melhor do que a gente ter a mãe da gente o tempo inteiro. Porque a mãe da gente sai para trabalhar, né? Vai fazer as coisas dela também. O espírito protetor está lá, pronto, disposto a nos ajudar o tempo inteiro. Então é como ele fala, esse encanto e doçura é grandemente consolador. Você saber que você está sempre amparado, que você nunca está só. E por um espírito de grau superior a você que só quer o seu bem, porque com os amigos a gente se engana. A gente se engana com os cônjuges. A gente se engana até às vezes com os nossos filhos. Com os nossos anjos guardiões, não. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo, por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Penosa. A gente viu aqui um dia na vida de Dona Cinésia. E vão ter espíritos muito piores do que Dona Cinésia, que tem também um anjo guardião, um guia protetor, que deve trabalhar 3 vezes ou 4 vezes mais do que o guia protetor de Dona Cinésia. Né? Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão. Estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Dona Cinésia sempre ouviu
os ponderados conselhos do seu guia, mas ela optou por não escutar nenhum, de não seguir nenhum, né? Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto do que vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. É como se ele chegasse e dissesse assim: eu não avisei? Mas não é eu não avisei que a gente diria, se eu não disse, eu já sabia. Não é esse eu já sabia, eu avisei, compungido da nossa dor. Né? Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Eles são os nossos melhores amigos, mas a gente tem que dar espaço para que eles sejam. E quanto mais próximo a gente mantiver essa relação, quanto mais a gente conversar com eles, quanto mais a gente perguntar, mais a gente vai afinar nossa sintonia com eles e mais fácil a gente vai conseguir ouvir. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Também seremos guias, né? Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias. Você não está seguindo cego. Segui-os, que não falhareis em atingir a meta, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes mesmo, né? Diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Porque os espíritos, quanto mais superiores, mais expansão eles têm. Ele não precisa estar aqui do meu lado. Ele pode estar lá, Júpiter, mandando as recomendações para mim. O espaço para nós nada é, e não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo guardião tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Perguntem. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Vamos perguntar, vamos gastar o guia da gente. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância, porque não vai mais haver espaço para isso. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, como o Jonas bem falou no começo, né? Vamos espalhar essa boa nova. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, porque somos discípulos, né? Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão
para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. E é isso que os nossos guias fazem conosco. Eles dividem conosco um pouco da sua inteligência e da sua sabedoria, e nós, ignorantes, ignoramos esse auxílio que Deus tão providencialmente coloca na vida de cada um de nós. Então, que abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos para essa bênção que está sempre conosco todos os dias. Muito obrigada pela atenção mais uma vez. Uma excelente noite.